pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Batti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Suzano. Quero falar sobre os nossos resultados no segundo trimestre desse ano atípico de 2020. Mas antes de entrar no assunto, precisamos registrar um aviso legal, por sermos empresa de capital aberto, listada tanto na B3 aqui no Brasil, quanto na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Agora vamos aos nossos números. Estamos muito satisfeitos com o resultado do trimestre. A nossa capacidade de gerar caixa, mesmo num cenário adverso de mercado, foi comprovada mais uma vez. E a nossa gestão financeira conservadora também contribuiu para atravessarmos com segurança esse período de maior incerteza no cenário de negócios decorrentes da pandemia da Covid-19. Eu vou falar sobre tudo isso, começando pelo desempenho operacional de cada uma de nossas unidades de negócio e depois falo sobre os resultados financeiros. Na unidade de celulose, tivemos um volume de vendas robusto, que chegou a 2,8 milhões de toneladas. E os nossos estoques encerraram o trimestre em níveis ainda mais baixos quando comparados à posição de março desse ano. Além do forte volume, aliamos um desempenho excelente na custo de produção de celulose. Atingimos um custo caixa de produção de R$ 599 por tonelada, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre desse ano, mesmo considerando que compramos alguns insumos em dólar para produzir celulose. E como se sabe, o dólar médio subiu 21% em relação ao real nesse segundo trimestre. Ou seja, conseguimos compensar o aumento de valor dos insumos com iniciativas internas de redução de custo. Olhando rapidamente para a trajetória do último ano, temos reduzido sucessivamente o custo caixa de produção, que hoje está 14% inferior ao que estava um ano atrás. Esse tipo de conquista faz parte do esforço constante e consistente da Suzano em perseguir um aumento de eficiência operacional. Muito desse ganho vem das sinergias obtidas a partir da bem-sucedida fusão com a Fibria, concluída no início de 2019. No negócio de papel, os efeitos da pandemia foram mais significativos. O isolamento social, em maior ou menor grau no mundo todo, diminuiu ou cessou por completo as atividades das escolas, dos escritórios e do comércio em geral. Em função disso, a demanda por papel para impressão e escrita naturalmente caiu. Somos muito competitivos em custo de produção de papel e nos relacionamos diretamente com mais de 35 mil clientes distribuídos pelo mundo inteiro, o que nos dá resiliência para conduzir a companhia em meio a esse cenário desafiador. Com isso, nosso volume de vendas no período totalizou 202 mil toneladas de papel. O desempenho das vendas da Suzano, somando os negócios de celulose e de papel, atingiu 3 milhões de toneladas nesse segundo trimestre de 2020, enquanto a produção total foi de 2,8 milhões de toneladas. Explicando o desempenho econômico no trimestre, a receita líquida de vendas atingiu 8 bilhões de reais, 15% maior que a do primeiro trimestre e 20% maior que no mesmo período do ano passado, beneficiada pela desvalorização de 21% do dólar médio no período. Quando analisamos a capacidade de geração de caixa da companhia, medida pelo EBITDA, atingimos 4 bilhões e 200 milhões de reais no trimestre, representando um aumento de 38% sobre o primeiro trimestre desse ano. Os fatores que influenciaram esse resultado foram o aumento da receita líquida causada pela desvalorização cambial do real, as reduções dos custos de produção e o próprio volume de vendas. Olhando agora para o nosso resultado financeiro do trimestre, queria chamar sua atenção para uma análise importante sobre outro efeito da desvalorização cambial. O que precisamos reconhecer no nosso balanço em função das normas contábeis e o que ao longo do tempo esse mesmo câmbio vai representar para a Suzano. Tivemos um resultado financeiro contábil negativo de 5,7 bilhões de reais, sendo que desse valor, cerca de 4,9 bilhões, ou seja, 86%, foram decorrentes da atualização contábil do valor da nossa dívida e das operações de hedge, em função da desvalorização cambial de 5% no período. Mas então quer dizer que a Suzano perde dinheiro quando o real se desvaloriza? Não. Um resultado contábil negativo por conta de desvalorização do real frente ao dólar não é obrigatoriamente ruim. E no caso da Suzano, definitivamente não é. O resultado contábil é sempre uma foto registrada no balanço, enquanto a geração de caixa de uma companhia a um determinado patamar de câmbio é um filme que só é registrado contabilmente no balanço no decorrer do tempo.
É importante, portanto, que para empresas como a Suzano, a análise econômica financeira não seja apenas sobre a foto, mas sim sobre todo o filme no decorrer do tempo. E o que mostra esse filme? Bom, como a Suzano é uma empresa exportadora e tem quase 90% de suas receitas atreladas ao dólar e a maior parte dos seus custos são em reais, a companhia sempre melhora sua margem e sempre gera mais caixa quando o dólar se valoriza. Para você ter uma referência, a cada 10 centavos de valorização do dólar, tudo mais constante, a Suzano gera por ano um adicional de aproximadamente 500 milhões de reais no seu EBITDA. Por outro lado, por adotar uma política financeira conservadora que protege a capacidade da empresa gerar caixa em qualquer patamar de câmbio, a Suzano também precisa registrar alguns efeitos contábeis temporariamente negativos. Eu falei há pouco que a Suzano tem uma política financeira conservadora. Mas o que significa isso na prática? Bom, significa que por conta da nossa característica exportadora, nós buscamos constantemente duas coisas. Primeiro, dolarizar as dívidas contratadas originalmente em reais, para que a nossa dívida fique sempre na mesma moeda que recebemos a nossa receita. E segundo, proteger nosso fluxo de caixa de curto prazo, pois recebemos dólares em nossas vendas, mas a maior parte dos compromissos que temos que pagar é em reais. E por que fazemos isso? Porque desconhecemos qual será a taxa de câmbio no futuro. Então precisamos garantir que a Suzano, com os dólares que gera em sua atividade exportadora ao longo dos anos, sempre tenha recursos suficientes para pagar suas obrigações também ao longo dos anos. É assim que protegemos financeiramente a companhia. Fechando agora a análise do resultado contábil do trimestre, em função do efeito não caixa dessa desvalorização cambial sobre a dívida, registramos um prejuízo líquido de 2,1 bilhões de reais no período. A nossa solidez financeira é evidenciada por um prazo de dívida longo, com amortizações espalhadas no tempo e com uma taxa de juros baixa. Além disso, temos uma posição de liquidez mais que confortável para que possamos honrar os compromissos de curto prazo com tranquilidade. Terminamos o segundo trimestre com 12,7 bilhões de reais em caixa. Quando olhamos para a dívida líquida, que é a dívida total menos a posição de caixa, encerramos o segundo trimestre com 12,4 bilhões de dólares, com vencimento bem distribuído com prazo médio de 7 anos. Isso significa uma taxa de alavancagem em dólares de 4,7 vezes a nossa geração de caixa. Temos também em nossa política financeira um compromisso firme sobre a alavancagem. E por isso, desde 2019, promovemos um conjunto de iniciativas para reduzi-la. E assim manteremos nosso foco nos próximos períodos. A Suzano é uma empresa global, com ativos muito competitivos e cujo modelo de negócio está baseado em recursos renováveis. É com uma gestão responsável e conservadora, formalizada em políticas financeiras claras e consistentes, que justificamos nossos 96 anos de história e estruturamos o futuro da companhia. Obrigado pelo seu interesse em assistir esse vídeo. Se você quiser entender ainda em mais detalhes o nosso negócio e os resultados trimestrais, visite a área destinada a relações com investidores no website da Suzano. E até o trimestre que vem.